Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast com Brigadeiro. Leve alegria, leve um brigadeiro com você. Hoje estamos aqui no dia para receber um assessor de imprensa e também CEO empreendedor, né, da IE Comunica. Seja bem-vindo, Thiago Alves. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. A gente também. Geralmente eu fico do outro lado, né? Eu que mando os clientes para darem entrevista, então... Sim. E são super nossos parceiros aí com a Brigadeiro. Exato. É muito legal essa parceria que a gente tem com a Brigadeiro, porque nós estamos conseguindo acompanhar realmente a evolução da empresa, tudo, né? assim. Porque é uma empresa de impacto social incrível, né? Não tem nem o que dizer. Que legal. Obrigada, Thiago, pela sua presença. E conta um pouquinho pra gente a sua trajetória com relação pública, né? Você começou os seus estudos e começou a trabalhar. Como que foi o desejo de trabalhar como assessor? Deve ser bastante coisa, né, por trás. Sim. Como eu comecei no mundo do jornalismo trabalhando em redação. Então, eu consegui uma oportunidade num jornal chamado Tribuna Liberal. Eu fui escrever sobre polícia. Na sua cidade? Na minha cidade. Qual que é a sua cidade? Sumaré, interior de São Paulo. Sumaré, interior de São Paulo. Lá você começou. Isso. E aí eu trabalhei durante alguns anos nesse segmento, né? Escrevendo matérias policiais. E aí, nesse período, surgiu a oportunidade de ajudar uma marca de sapato, com essas inserções na mídia, né? Na época eu nem entendia direito como que era o trabalho da assessoria de imprensa. E aí, a partir daí, logo começou em seguida... a despertar o seu interesse. Sim, eu saí do jornal e logo em seguida eu já comecei a trabalhar por conta, né? Como freelancer. Olha só, que legal. Atendendo algumas marcas da região de Campinas. E daí você começou a caminhar ali, você viu que era uma grande oportunidade para você e você começou a criar gosto. Tem uma questão que eu gosto muito de pontuar e é interessante as pessoas entenderem, é o seguinte: eu não empreendi porque eu queria ser um empreendedor. Eu empreendi por falta de trabalho. Eu fiquei desempregado. E como você tinha que fazer alguma coisa. E eu criei esse skill, essa habilidade de trabalhar com assessoria de imprensa e relações públicas. E aí foi onde eu comecei a fazer os freelancers para poder conseguir sobreviver. Aí de freelancer em freelancer, eu vi a necessidade realmente de estruturar uma empresa, né? E aí foi onde nasceu a primeira agência que durou Era na sua cidade? Na minha cidade, Sumaré. Sumaré. Eu moro até hoje em Sumaré. Hoje eu atendo nível nacional. Ou não? Você veio para a capital? A empresa é em Campinas. Ah, entendi. Campinas, legal. Isso. Mas quando eu comecei na região, foi muito difícil, porque no interior as pessoas não tinham essa cultura de comunicação. Então, quando a gente... desafiador. Então, a gente iniciou a agência trabalhando com marketing digital, porque era o que as pessoas conheciam. Sim, estava entrando no mercado, Exato. Era mais famoso o nome, né, o título e tudo mais. E aí, elas conhecendo o nosso trabalho, a gente conseguia inserir assessoria de imprensa, até o ponto em que a gente realmente conseguiu posicionar o nosso nome, começou até a abranger outras regiões. Como que surgiu o IE? A primeira agência que eu criei, ela chamava Ala Brutus, que era o nome de um blog que eu tinha. Tinha um blog de moda que você escrevia, época. Que você gostava de escrever. Isso, foi meu primeiro contato mesmo com textos, né? Sim. E foi um período muito gostoso. E aí eu criei essa agência com o mesmo nome, por uma questão de economia, para usar a mesma identidade. Entendi. E aí não deu muito certo, né? Porque, como eu falei, como eu empreendi na necessidade, eu cometi muitos erros ali no início. Sim. E aí eu fechei essa, que chamava La Brutus, e nasceu a IE. E a IE, ela vem de olhos, né, em francês. Sim. Porque nós buscamos o arquétipo do camaleão. Então, o principal símbolo do camaleão, além da camuflagem, né, dessa questão de você conseguir, independente do segmento, a gente consegue trabalhar com todos, a visão 360. Então, o camaleão ele enxerga em todas as direções. Interessante. Então, como esse que foi você trouxe a sua identidade, né? Tudo pensado e tudo mais. Sim. Mas então, esse é um ponto importante do planejamento, porque quando eu vi a necessidade de empreender e eu abri a La Brutus, eu só abri e comecei a trabalhar. Agora, com a IE, você teve uma outra visão, Exato. Você fez um planejamento, né? É importante isso para quem começa. Sim, Até total. uma dica, né, para quem começa, ter esse planejamento, ter essa estrutura, como se um mapa, né, que te norteie. Sim,
Porque é isso, assim, ainda mais se você for muito técnico, né? Ou seja, você executa a operação, a sua preocupação é essa, entregar um serviço de qualidade. E quando você cria um CNPJ, tem N coisas ali que você Sim, por precisa tomar trás. conta, você É. precisa cuidar, senão não vai Não dar é certo. simples, você pode se frustrar e ou colocar um monte de coisa nas suas costas, né? E sobrecarregar você. Sim, e existe uma romantização hoje do empreendedorismo, né? Que as pessoas Uhum. falam, não, tem que trabalhar duro e trabalhar enquanto eles dormem nós trabalhamos. Sim. E não é a realidade. Primeiro porque existe todo um contexto social em que a pessoa é inserida. Então, assim, eu sou Sim. de uma família extremamente humilde. Eu tenho uma forma de lidar com o dinheiro, uma forma de enxergar o que é um chefe, de enxergar o que é um Sim. patrão, que eu precisei, inclusive, de terapia para poder entender como Olha realmente me só. posicionar dentro desse campo, porque a nossa sociedade, ela reflete na forma como a gente vai pensar futuramente, Completamente, entendeu? sim. E colocam essa pressão, né? Você tem que empreender, e aí a pessoa abraça aquilo, dá a vida para aquilo, esquece de todo o resto, não cuida da sua Exato, saúde emocional, não cuida da família, atropela exatamente. tudo, aí depois vem tudo como uma avalanche, E né? é muito engraçado porque, assim, a falta do cuidado com a família, o estresse, a saúde mental, A tudo isso está saúde. relacionado à falta do planejamento É sim, mesmo. exatamente. Porque, como você falou, a gente faz tudo de atropelado e aí a gente é Acumula, impactado sim. por essas questões. Prejudica o sono, não se alimenta bem, e daqui a pouco tá o quê? Tá tendo um monte de problema de saúde até. Sim, Como que sou eu. como infelizmente, né? Acontece com muito empreendedor. Porque Acontece. assim, acredito eu e com certeza, você tá ali na sua empresa, então você quer ver aquele negócio crescer, e você tá entusiasmado, empolgado, e você quer abraçar aquilo, e como você é o próprio chefe, em vez de trabalhar nos horários certinhos, você, não, 24 horas trabalhando para aquilo, E né? assim, e tem uma questão também que eu não tinha tido essa experiência, né? Que é entender que tem pessoas ali que dependem de você. Uhum. Então, tem pessoas que se eu gerir de uma forma errada, elas vão ser impactadas também, Sim, vai entendeu? refletir nelas. E isso é um ponto que realmente tira o sono do empreendedor, pelo menos tira o meu sono, assim. Uhum. Essa Então, preocupação, né? Pensar nisso então e é isso, tem tudo. que tomar muito cuidado para não romantizar, entendeu? E quanto tempo que existe a IE? Quanto tempo, assim, de trabalho, de trajetória? Quantas pessoas você já atingiu? Você imaginava atingir? Como... É, nós hoje temos 6 anos, né? Aí tem 6 anos, faz aniversário no mês de agosto. Legal. É, hoje, aí ela tá numa fase muito legal, porque como você falou, né? Nós criamos toda uma expectativa. A Sim. expectativa, ela é extremamente diferente da realidade, porque a gente acha que vai ser muito mais fácil do que é. A gente acha que é fácil, vou vender 5 contratos no mês. E é muito Aí, difícil. na realidade ali, né? É desafiador, Então, né? hoje, com os processos, né? Hoje, entendendo a importância dos processos, das boas parcerias. Então, hoje as pessoas que trabalham com a IE são pessoas muito boas, né? A Elaine mesmo trouxe toda essa organização de processos para dentro da agência. Então, tudo isso impacta realmente para que você consiga trabalhar esse plano de expansão. Legal. E hoje eu fico muito feliz desse período de 6 anos de ter começado de uma forma extremamente regional e hoje E ter hoje se projetos, expandir, inclusive, né? para fora do país, entendeu? Fantástico. Então isso é muito gratificante, né? Então vocês só vão, né, alavancar cada vez mais, Se né? Deus quiser. O desejo, então, é ir pra fora. Sim, sim. O nosso trabalho é muito baseado em relacionamento, né? Então essa Sim. internacionalização ela acaba sendo difícil. Mas uma das nossas principais expectativas para o futuro é realmente ser uma agência que tenha uma metodologia e um suporte diferenciado para startups. Então, esse Bacana. mercado da inovação é um Que tá mercado que crescendo está muito. crescendo e tem possibilitado a agência realmente conseguir alçar outros voos, entendeu? Sim. Conseguir atingir outros públicos e tudo mais, independente desse E ser um relacionamento. grande auxílio para as startups, né? Com Porque necessitam, certeza. vocês veem isso como. E hoje, assim, grande parte dos nossos clientes são startups. Nós temos startups extremamente inovadoras, como a própria Brigadeiro, que é uma cliente nossa.
Hoje nós estamos em outros mercados também, como o mercado da cannabis, né? Que é um mercado extremamente novo no Brasil, mas é o mercado do futuro. Então, nós estamos conseguindo entrar, inclusive nesse processo de internacionalização também. Então, é isso, assim, a gente tem uma expectativa bem alta para os próximos anos. Legal, muito bom isso, né, Thiago? Você que iniciou, vê o Thiago lá de trás, que nem imaginava em criar um nome, uma empresa, e ver o quanto tá evoluindo hoje, né? Mas é engraçado, porque assim, eu enxergo isso conforme eu for falando, assim, porque no dia a dia, às vezes, a gente tá lá na esquece rotina, um nem para pra pensar, as coisas estão acontecendo, né? E quais são os desafios que você já enfrentou? Você já pensou assim, não vai dar certo? Ou uma grande dificuldade que fez você, poxa, será que eu tenho que continuar ou não? Como que você fez para enfrentar esses nós desafios? Nós temos um cliente, né, um escritório de advocacia na agência, que um dos sócios além de cliente, é um grande amigo nosso. E eu sempre falava para ele, porque ele me dava muito conselho de negócios, né? E eu sempre falei para ele que eu queria desistir. Então, toda vez que a gente se encontrava, eu falava, eu vou desistir. E por que você tinha esse pensamento? Porque é muito difícil. Não você só via fácil. Dificuldade e não conseguia. E aí ele falou uma coisa para mim que é muito positivo. verdade. Ele falou assim, Thiago, você tá há quanto tempo, né? Porque eu acho que já tava uns 3 anos e pouco. Sim. Ele falou, você fala isso toda vez que a gente se encontra. Se você não desistiu ainda, você não vai desistir. Então, e aí foi onde eu fui entender que a minha maior dificuldade era essa questão mais analítica de criar processos, desenvolver processos e conseguir trazer isso de uma forma que as coisas se automatizem. Porque eu tenho dentro da minha personalidade essa coisa mais do instinto, né? De trabalhar a criatividade, de criar estratégia e tudo mais. Mas agora, colocar tudo isso de uma forma mais sistemática, isso sempre foi uma das minhas maiores dificuldades. Inclusive, eu acredito que todas os momentos reais de dificuldade em que eu pensei em desistir, vieram dessa falta de conseguir colocar, né? De tato no planejamento. Por isso que hoje eu pontuo muito a importância do planejamento. Interessante, porque você viu como ele mudou a sua vida. Totalmente. Transformou. Totalmente. E você vê que era muito desafiador quando você estava sozinho? Ou desde o início você já tinha alguém com você? Eu já cheguei a ter sócio, né? Durante um tempo, mas ele acabou seguindo por outros projetos. Eu acho que a sensação de solidão é muito real. E no dia a dia é bem presente, porque são responsabilidades que, se você não resolver, lógico que você tem vários parceiros que te ajudam no dia a dia. Sim. Mas tem muita coisa que depende de você e que você precisa fazer, independente de qualquer coisa. Sim. Então, às vezes, acaba ficando um pouco mais complicado, né? Sim. Então, hoje vocês têm uma equipe em quantos? Hoje nós estamos em 5 pessoas, né? Entre conteúdo, assessoria de imprensa, o marketing de influência. Imagina que quanto mais cresce, né? Mais vai se dividindo as funções, Exato, né? e a gente já está nesse processo, isso, né? Então, tá para entrar agora mais uma pessoa e a gente já está nesse processo realmente de conseguir dividir os setores e tudo mais, porque é muito mais fácil para você conseguir trabalhar, colocar meta em cada setor e tudo mais, né? Importante isso. Para o pessoal de casa entender um pouco, né? Qual que é a importância de ter uma assessoria de imprensa? Você disse, né? Que vocês ajudam bastante startups, trabalham muito para startups. Mas para que as pessoas entendam, é só para isso que serve assessoria de imprensa? Não. Mas como que as pessoas podem entender qual que é a importância? Porque a gente sabe que as pessoas famosas... Sim. Nunca você consegue falar diretamente com o famoso. Você fala com o assessor dele. Né? Mas assessoria de imprensa, ela é basicamente posicionamento. Então, o trabalho de comunicação, o trabalho que a gente faz com assessoria de imprensa, ele tem como principal meta posicionar o cliente, fazer com que o cliente seja lembrado. Então, dessa forma, legal. Então, a gente usa o quê? A gente usa a mídia, né? A imprensa, para que isso aconteça. Visibilidade para aquela marca, para aquela empresa. Isso. Por quê? Porque a gente costuma dizer que são alguns pontos, às vezes, não tão palpáveis do nosso resultado, que é
A assessoria de imprensa, ela te traz um diferencial competitivo. Porque quando você vai fechar um negócio, você vai comprar alguma coisa, você sempre vai pesquisar o histórico dessa empresa. Sim. Você sempre você, né, quer saber um pouco onde você vai colocar o seu dinheiro. E a assessoria de imprensa te ajuda a isso, porque a gente vai trazer o que tem de melhor, né, e a gente vai mostrar para as pessoas isso. Vai auxiliar na escolha. Exato. Tem o diferencial competitivo também, então isso vai ajudar a te diferenciar do seu concorrente. Sim, né? Porque vocês que vão fazer as comunicações, as ligações, né? É. Não precisa, por exemplo, o dono, ou a marca, o empreendedor tem que ficar pensando nisso. Não. Normalmente, né? A pessoa fala para você o que ela quer e vocês vão trazer as sugestões, as opções. Sim, o foco é assim, a gente criar a notícia. A gente precisa transformar nosso cliente em notícia. Para isso, a gente busca o que é mais relevante para as pessoas, né? Para o público. Para chamar atenção. Exato. E entendendo conteúdo. qual que é o público, né, da empresa, a gente consegue criar uma estratégia de veículo de comunicação. Legal. Qual veículo que converse com o cliente daquela empresa. Sim. Então, com base nisso, nós criamos esses conteúdos jornalísticos e levamos até os jornalistas, até a imprensa. Fantástico isso. Você tem algum relato para contar, uma experiência, um exemplo para o pessoal de casa de um serviço com alguma empresa, não sei, até com o Brigadeiro, de algo que talvez a empresa não esperava e ficou surpreendida de ter vocês? Tem, assim, dentro dos... nós temos muitos cases interessantes, né? Não só da assessoria de imprensa, mas como marketing de influência também, né? Relações públicas. Então, nós temos cases, assim, por exemplo, a Brigadeiro, né? Teve o Brigadeiro Day, que a gente conseguiu destaque na Exame e no Estadão. Sim. Então, assim, entendendo que é um evento muito legal, é um evento que beneficia muitas pessoas que irão participar, mas era o primeiro evento da startup. Sim. Então, ou seja, é um evento que ainda não tem um posicionamento, é um evento que não é tão conhecido. Então, como que a gente faz para poder conseguir trazer essa credibilidade? Posicionando. Foi onde a gente conseguiu, então, essa inserção no Estadão, na Exame. Legal. E vocês mandam a matéria completa? É assim? Ou eles que elaboram a matéria? Geralmente a gente manda, né, um conteúdo escrito para eles, o que é o que a gente chama de release. E eles, ou eles criam algo em cima, ou geralmente eles marcam uma entrevista e criam do zero. Interessante. Mas existem algumas formas, assim, nesse sentido. Mas você comentou de resultado, a gente tem um case muito legal de uma cliente de móveis para área externa, em que ela fez uma ação com uma influenciadora, que é diretora de moda de revista e tudo mais. E a gente conseguiu fazer, com investimento de 10 mil, ter um retorno de 250 mil. Fantástico, em uma única ação. Então, a força da comunicação hoje, da imprensa, dos influenciadores, faz toda a diferença. A gente precisa disso. E as pessoas, às vezes, não entendem que não só assessoria de imprensa, mas qualquer outra agência ligada à comunicação que você for contratar, publicidade, marketing digital, existe todo um processo dentro da empresa para que ela tenha resultado. Não depende só do nosso trabalho. Sim. Então, as pessoas, elas costumam achar que o nosso principal indicador é cliente. Então, esse mês meu faturamento aumentou tanto, então foi esse resultado. E não é assim. O nosso trabalho é mostrar vocês para as pessoas, para as pessoas irem até você e vocês absorverem isso, né? Então, é onde a gente precisa, às vezes, identificar se o seu comercial tá legal, né? Como que tá funcionando a venda, a pós-venda. Exatamente, porque daí atrai a pessoa e se não tá legal. O que você vai fazer em relação a isso? A pessoa vai embora daí? Então, dentro daí, nós temos essa preocupação. Então, nós certo. temos vários parceiros consultores que a gente vai indicando também. É importante porque, né? Vou fazer por fazer e a pessoa contratou meu serviço. Não, se preocupar como que está o andamento da sua empresa. Sim. E tem um ponto também que eu acho muito importante, que é a cultura de comunicação. A pessoa realmente, a empresa, né, o contratante, entender os processos, entender como que funciona, entender qual que é o resultado que ela vai ter as expectativas muito bem alinhadas, assim. Deu planejamento em cima disso, né? Sim, com certeza. Para que o cliente realmente entenda a importância daquilo na saúde da empresa dele também. Sim, para que eu quero esse serviço, né? Até para o cliente ver e fala,
nossa, que interessante, eu quero isso. Eu entendi Sim. o que é que eles estão fazendo, o que eles oferecem, e eu necessito. E até cria um desejo de necessitar, né? Exato, né? Aquele Uma de ser tática de conhecida. venda, né? Sim, ter o desejo, né? Sim. Então é fantástico isso. Mas é interessante porque às vezes a gente já trabalhou com empresas, assim, trabalha com empresas que realmente não tinha a menor noção da importância do trabalho da assessoria de imprensa. E que hoje, nós, né, acabou que seguiu-se com a gente durante muito tempo. Justamente depois de entender qual que é o impacto Sim. que a comunicação pode trazer, né? Eu imagino que muitas pessoas não pensam a importância. E acho que às vezes até só para pessoas famosas, empresas grandes, não precisa ser, Não, né? não. O que já precisaria de uma assessoria de imprensa? O que você vê? Por exemplo, eu comecei um negócio, ou eu tenho uma marca. A que momento que eu posso pensar, agora eu preciso de uma assessoria de Eu acho que imprensa? a partir do momento em que você tem os seus processos estruturados, que você tem um bom análise de marketing estratégico, que você entendendo o seu público, você tendo uma operação sendo desenrolada, ou não, né? Mas você tendo o seu projeto ali muito bem estruturado nos seus processos, Sim, você consegue trabalhar com uma assessoria de imprensa. Uma coisa que legal. é importante a gente lembrar é o quê? Entender o processo da assessoria de imprensa, entender que você vai contratar a assessoria a partir do momento em que você entende a necessidade de se posicionar e expandir o seu negócio. Porque a assessoria não vai resolver os seus problemas em um mês, entendeu? Como às vezes as pessoas É um acham. processo, né? É um Exato. investimento que você está fazendo para um processo, às vezes, de médio ou longo E prazo. é um processo eterno. Porque quando você faz uma campanha, né, de marketing digital, que é extremamente importante, você gera seus leads, você faz suas vendas, Sim, mas é algo que você tem que ficar fazendo sempre para poder ir gerando para ir aquele alcance. mantendo. A assessoria de imprensa, ela cria memória, né? Então, o seu nome vai estar sempre aparecendo no Google, nas Vai reportagens. ficar lá, registrado, né? A sua imagem em si, né, dependendo do posicionamento que é trabalhado, vai ficar na memória popular, né? Você vê mesmo Legal. por marcas tipo Bombril, que você não chama de lã de aço, Sim, e por aí o vai. efeito que causa, né? Exato. Então, De memória, é isso que às fantástico. vezes os clientes precisam entender, né? O impacto da assessoria de imprensa vai. Acabou o contrato, não renovou o contrato, você vai continuar sendo impactado por esse Vai serviço, estar entendeu? lá memorizado a sua marca, o seu Exatamente. nome. Exatamente. Fantástico isso, acho que deixa muito claro para as pessoas entender o que a assessoria de imprensa faz. Deixa a Sim, memória sim. na cabeça, né, dos seus clientes ou aos futuros que vão ver aquela reportagem, que às vezes vão entrar no seu Instagram e vão falar, nossa, já tem até uma reportagem, Sim, traz até uma sim. autoridade sobre a pessoa, que é real, que realmente ela faz aquele serviço, se é uma coisa nova, por exemplo, eu entrei no Instagram, será que essa marca é fiel? Será traz, eu acho que Sim, uma grande sim. autoridade de responsabilidade sobre a Totalmente. marca, né? Tanto que você, não sei se você está percebendo a onda que tá de campanhas das empresas que eles usam nas campanhas reportagens mesmo, Sim, né? Que é justamente isso, para criar essa credibilidade, esse com certeza. diferencial competitivo. Traz Né? todo um diferencial. Você vê, nossa, você vai comparar com uma outra empresa que não tem isso. Aí você vai pensar, nossa, está me trazendo mais confiança. E é uma coisa muito legal da assessoria, que a assessoria de imprensa, ela obriga a empresa a inovar. Por quê? Para a gente conseguir ter um resultado, a gente precisa que a imprensa publique, que a imprensa Sim, cubra, né? Que a imprensa fale sobre o nosso cliente. E como que a gente vai fazer isso? Tendo exclusividade, tendo inovação, tendo novidade. novidade. Então, a gente cobra sempre o nosso cliente para que Importantíssimo tenha isso. isso, né? Porque senão a gente, às vezes, acaba falando de assuntos batidos, mais o E só mesmo. fica naquilo e não evolui, né? E o mercado e a Exato, tecnologia está sempre inovando. exato, Isso deveria exato, ser, eu vejo, né? De marcas, de empreendedorismo, de sempre continuar se atualizando. É exato. importantíssimo. Mesmo que Muito. continue vendendo o mesmo produto, mas em comparação ao mercado, como que tá aquele produto? Às vezes, um detalhe já tá novo. Você Né? sempre tem alguma coisa para você reformular, para Assim, você. para ter um diferencial também, né? Exato. Até mesmo nesse processo de expansão, que talvez seja um dos principais pontos do trabalho da assessoria. Então, quando uma empresa ela realmente Dar entende a esse necessidade da auxílio, né? expansão,
o posicionamento que a assessoria de imprensa traz é importantíssimo. Você vê mesmo, nós atendemos muitas franquias também, né? Justamente por essa questão de como a comunicação é importante para a expansão. Fantástico, Thiago. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, obrigado você. Deixa aí o seu contato, o pessoal que se interessar, como que encontra vocês. Pode entrar em contato pelo e-mail, tá? Que é o thiago@iecomunica.com.br. Todo mundo tem dificuldade na pronúncia e na escrita. Então, é YEUX. Então, vou deixar lá na legenda, fica mais fácil na descrição. As nossas redes sociais são todas @iecomunica também. E com certeza totalmente exclusiva, né? Nós estamos no Instagram, no LinkedIn. Não conheço bem outra original, empresa. Muito importante isso. As pessoas só têm um pouco de dificuldade de pronunciar, mas isso. Sim, mas depois aprende, porque é francês, né? Mas é bonito, é legal. Sim. Eu tô até com a camiseta aqui, né? Não seja fotocópia, né? Seja original. Exato. É totalmente isso, né? Essa é a ideia da inovação, né? Sempre original. Trazer soluções e diferencial. Fantástico. Obrigada, viu, Thiago, pela sua presença. E obrigada para você que participou. Siga nossas redes sociais, @brigadeiro.com.você. E também entre no nosso site para saber mais. Leve alegria, leve um brigadeiro com você.